Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 7 de setembro de 2025. Nós prosseguimos com as nossas conferências. Na conferência de hoje, temos o tema A Prisão Intelectualista. Por favor, atenção ao gráfico. Observem a estrutura do gráfico relacionado ao tema. A prisão intelectualista. As pessoas possuem uma forma obsoleta de pensar, sempre com o seu próprio critério, e raramente as pessoas se abrem ao novo. A mente da humanidade está degenerada, uma mente que se encontra em involução. O entendimento destas pessoas está como uma velha máquina enferrujada, que não pode produzir nada novo. É uma mente que não produz nada novo. É uma mente engarrafada em normas intelectuais rígidas e fixas. Suas ações e reações estão condicionadas a estas normas. O pior disto tudo é que as pessoas nunca se sentem equivocadas. Suas mentes criam argumentos falsos, sofismas, que causam confusão mental. Usam esses argumentos para sustentar o fato de que estão sempre certas. Porém, isso é, em verdade, uma ilusão. Por estarem engarrafadas em normas intelectuais rígidas e fixas, as pessoas intelectualistas estão presas ao intelectualismo, vão pensar sempre de si o melhor, vão pensar que estão sempre certas, porque estão seguindo estas normas rígidas e fixas. Simplesmente não conseguem aprender nada novo e também não conseguem criar algo novo. As multidões não suspeitam do condicionamento intelectual em que se encontram. As populações da atualidade possuem um cérebro enfermo e, mesmo assim, pensam de si mesmos o melhor. Acham-se supergênios. É correto afirmar: não somente não sabem, além disso, ignoram que não sabem. Os intelectualistas reagem violentamente de acordo com seu próprio condicionamento e negam-se a aceitar algo que não se encaixe em suas normas intelectuais enferrujadas e inertes. Reagem de forma violenta sempre que alguém vem trazer algo novo, uma nova experiência, um novo sentimento, uma nova ideia, uma forma de expandir e abrir a mente. Estes intelectualistas, eles vão reagir de forma violenta, porque eles estão presos, estão condicionados a uma mesma forma de pensar, sentir e agir. Estas normas intelectuais, estes condicionamentos, estas normas rígidas, fixas, prendem a pessoa. Ela está formatada em uma mesma forma fixa de pensar. Porém, ela própria não o percebe. Qualquer um que venha trazer algo novo, uma nova forma, uma forma diferente de pensar, uma nova atitude, um novo sentimento, uma nova compreensão para a própria existência, estas pessoas, estes intelectualistas, vão reagir de forma violenta. Eles vão proteger as normas rígidas e fixas nas quais eles foram educados. Os pseudo-sábios
desdenham de qualquer pessoa que queira pensar de forma diferente, das suas normas intelectuais corroídas pelo tempo. Nem sequer imaginam como sua consciência está adormecida. A consciência destas pessoas está adormecida, está condicionada. Estes intelectualistas, eles estão fascinados com uma mesma forma de pensar, com uma mesma instrução, com uma mesma norma. Eles não podem nem sequer imaginar formas diferentes de pensar, sentir, agir. Compreender a vida por outra perspectiva. Observar-se e observar ao outro com os olhos do coração. Isto não ocorre com estas pessoas. Elas estão presas nesta forma de pensar. Os intelectualistas são tão mesquinhos quanto as suas normas intelectuais que se dão ao absurdo de exigir demonstrações e provas a respeito do mundo espiritual, os reinos superiores da natureza. Isto é, de fato, o mais absurdo. Uma pessoa intelectualista querer exigir provas a respeito de um reino que está além do nosso entendimento. O reino espiritual está além de formas. O reino espiritual está muito além de conceitos, além dos nossos próprios sentidos. Então, estas pessoas, de forma absurda, de forma equivocada, querem exigir que o reino de Deus, que o reino espiritual, que as dimensões superiores da natureza deem provas a eles de sua existência. Pessoas que estão envenenadas por uma forma conceitual de pensar, sentir e agir. O reino de Deus não está preso a conceitos. O reino de Deus não está preso a normas, a formas, sabores, cores, não está preso a nada disto. A normas intelectuais ou conceitos intelectuais. O reino de Deus é livre. Está muito além disto. Estas pessoas não querem entender que o conhecimento do Espírito de Deus só pode ser percebido na ausência do egoísmo. Necessitamos abrir em nós a mente interior. Mente interior. Esta em si mesma é muito distinta da mente subjetiva, governada pelo egoísmo e pelo intelectualismo. São bastante distintas. A mente egoísta, a mente subjetiva, intelectualista, ela está presa a normas, a formas, a conceitos, exige provas. A mente interior é a mente que nos liga com o eterno, com o oculto, com o Deus, com o Criador, aquele que não tem forma, aquele que não pode ser conceituado, aquele que não pode ser descrito, o eterno Deus vivo. Urge despertar dentro de nós a mente interior, esta mente interior para poder perceber, sentir, compreender a divindade, livre de conceitos, descrições e normas. A superficialidade do intelecto não poderia jamais mergulhar no fundo legítimo dos valores do real ser, o nosso Deus interior profundo. O conceito racionalista e intelectualista jamais pode ser comparado à experiência e à vivência direta da presença de Deus em nós. Estes intelectualistas
Estas pessoas estão querendo colocar Deus dentro de uma forma, dentro de uma caixa, dentro de uma norma, e isto é impossível e isto é absurdo. Eles querem fazer isto, os intelectualistas, o querem fazer isto porque eles vivem presos em uma caixa. Eles vivem presos em normas fixas. Não conseguem perceber e sentir nada além do que lhe foram instruídos. Porém, para viver a divindade, é preciso aprender a abrir o próprio cardias, a abrir o próprio coração. A divindade está muito além desta superficialidade intelectual que é endeusada por estas pessoas. Está muito além desta subjetividade. A experiência e a compreensão da divindade é uma vivência para toda a vida. É a vivência dentro do coração, é a vivência da alma, do espírito, é a percepção direta de si mesmo, de seus sentimentos, de seus pensamentos, a percepção direta de suas ações, suas relações humanas, suas relações com a natureza, suas relações com o seu próprio ser. Vão muito além de um racionalismo vão e superficial. Por favor, atenção agora ao próximo gráfico. A morte psicológica como libertação da prisão intelectualista. O intelectualismo é a adoração ao intelecto. A característica do intelectualismo é a frieza do racionalismo mecânico e condicionado. Para combater e libertar-se deste intelectualismo é necessário fogo, é necessário o calor do espírito, porque o intelectualismo ele é frio, ele retrai o coração. O fogo é para expandir, para desenvolver consciência e compreensão. Necessitamos do fogo. Para produzir este calor, necessitamos de dois elementos: a energia e a recordação íntima. Para isto, temos a chave. A chave que entregamos nesta escola-templo é a chave da respiração profunda. Ao realizar esta respiração, percebemos imediatamente que a produção de energia aumenta em nosso interior. Sentiremos nosso corpo esquentar por dentro, no coração, e perceberemos também que os pensamentos aquietam-se, trazendo para dentro de nós a recordação íntima, a presença de nosso Deus interior no coração. Respiração profunda produz isto em nós. À medida que respiramos com paciência, com energia, com amor, sentimos a nossa mente se aquietar, porque o ar é o elemento da mente. Quando respiramos de forma profunda, naturalmente, a nossa própria mente se aquieta, ela se acalma, e também o nosso coração se aquece. Passamos a sentir este calor, este fogo, esta presença
de nosso espírito. Então fica de lado o racionalismo, o intelectualismo, o conceitualismo. Ele fica de lado. Passamos a sentir o nosso coração. Passamos a ver a nós mesmos e aos demais com o cardias, ver com o coração. Começamos a conhecer a doutrina da sabedoria do coração. Ver aos demais com o coração. Perceber a natureza dentro e fora de nós com os olhos do nosso coração. Naturalmente, entramos no estado de autoobservação, onde poderemos perceber nossas reações internas e externas. Este estado de vigília interior nos permite perceber os elementos de infraconsciência que adormecem a nossa consciência e roubam nossa energia. São eles: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Esses elementos de infraconsciência, eles atuam em nós. E na maior parte das vezes, na maior parte dos momentos, nós nem sequer percebemos que está agindo ira, ou gula, ou inveja, ou luxúria em nossa psique. Nós muitas vezes não percebemos que somos vítimas disso, porque falta-nos recordação íntima, falta-nos aprimorar, refinar a observação de nós mesmos, a observação de nossa mente, a observação de nosso coração, a observação de nosso sexo, de nosso corpo, observar nossas próprias reações diante das situações da existência, diante do grande ginásio psicológico. Ao aquecer o coração, ao respirar profundamente, nós trazemos para nós a recordação de nosso ser. Nós desenvolvemos, neste processo, a autoobservação. A autoobservação é um instinto, uma percepção natural do ser humano. Porém, é preciso compreender que em nós ela está atrofiada. Está atrofiada também pelo intelectualismo, pelo racionalismo subjetivo. Ele também atrofiou esta capacidade natural, esta capacidade essencial, esta capacidade infantil de perceber a si mesmo, como uma criança. Respirar e perceber. Ao observar a manifestação desses defeitos em nossa mente, em nosso coração ou em nosso sexo, pedimos a nossa Mãe Divina, Deus Mãe dentro de nós. Realizamos a súplica. Esta súplica interior, ela é urgente, ela é necessária a todos nós. Pedimos de forma direta, de forma objetiva, de forma simples. Mãe Divina, queime este defeito. Percebemos o defeito em nós, pedimos com um verbo silencioso, intimamente, com amor. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Então, aquela pequena manifestação egóica, aquela pequena manifestação de egoísmo será eliminada, dando lugar gradualmente a virtudes. Se elimina a ira, desenvolve-se serenidade. Quem elimina a preguiça, desenvolve diligência, vontade. Quem elimina o ódio, vai desenvolver amor, compreensão. Quem elimina a gula, vai desenvolver equilíbrio. E assim por diante. Para cada defeito eliminado, virtudes nascem. Porém, é preciso paciência. Se uma pessoa pensa, vai pedir à Mãe Divina para eliminar um defeito hoje,
e amanhã já terá a virtude, esta pessoa está muito equivocada. Ela não entende o processo da espiritualidade. Esse é um processo gradual. A natureza não dá saltos. A natureza se desenvolve gradualmente e pacientemente. Pessoas impacientes não servem para o trabalho espiritual. Pessoas impacientes devem primeiro aprender a ter paciência para poder realizar o trabalho. O trabalho espiritual exige paciência, porque paciência é amor. Amor pela divindade, as pessoas costumam falar muito disto. Amo a divindade, amo a Deus, amo ao Cristo. Falar é muito fácil. Viver é diferente. Viver com paciência e com amor. Enfrentar a si mesmo. Ter a paciência para ouvir esta conferência, para refletir nela, para meditar nela, para compreendê-la, para praticá-la. Ter a paciência para isto, para poder acompanhar o ensinamento, para vivenciá-lo, praticá-lo. Nós temos a paciência para fazer isto? Nós temos a paciência para respirar profundamente durante o nosso diário viver? Temos paciência para ouvir os nossos irmãos, para aprender a amá-los de verdade, conviver uns com os outros, conviver e perceber nossos próprios pensamentos e sentimentos? Teremos a paciência para pedir à nossa Mãe, Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, desintegre-o com amor, com consciência, com paciência, para que gradualmente possamos conquistar verdadeiras virtudes, autênticas virtudes, que não estarão em nós para se mostrar aos outros, para se exibir ou para ganhar aplausos, que estarão em nós intimamente, silenciosamente. A divindade não é para se exibir para ninguém. A divindade é para conhecê-la, é para vivenciá-la. Quem estiver próximo vai perceber naturalmente uma transformação interior profunda para aquele que tem a paciência e o amor em se transformar. Ao eliminar os defeitos, traremos energia e virtudes que despertarão em nosso interior. Removeremos com a morte psicológica o intelectualismo e a forma mecanizada de pensar. À medida em que esses defeitos são eliminados, com eles são desintegrados desejos e vícios da mente. O desejo está ligado ao defeito psicológico. Desejos são defeitos psicológicos que geram sofrimento. Todo desejo é um sonho da consciência. Todo desejo é uma forma de produzir sofrimentos. Assim poderemos desenvolver uma forma mais expansível de perceber o mundo ao nosso redor. Desta forma, nos libertando da prisão intelectualista. A morte psicológica, a eliminação dos defeitos, é o caminho para libertar-se deste mundo conceitual, racionalista e subjetivo, frio do intelectualismo. Por favor, a vossa atenção ao próximo gráfico. A prática da sexualidade superior e o desenvolvimento da verdadeira inteligência. Então, por favor, a vossa atenção a este termo, verdadeira inteligência. A prática da sexualidade superior consiste na utilização consciente e responsável de nossas energias sexuais. Este é o primeiro ponto.
Aquele que quer conhecer e praticar a sexualidade superior necessita compreender este ponto. Quem pratica a sexualidade superior necessita aprender a utilizar as suas energias sexuais de forma responsável. O esposo e sua esposa unem-se sexualmente, é a cópula. Durante esta cópula sexual, realizam a transmutação de suas energias sexuais, a libido, a união sexual íntima, física, a cópula entre o esposo e sua esposa, e a transmutação da libido sexual. A transmutação ocorre através da respiração profunda. O fogo sexual, o fogo erótico, o fogo do amor entre o esposo e a esposa. O fogo erótico vai subir pela coluna vertebral por dentro, através da respiração profunda, em um processo de transformação, um processo de transmutação destas energias sexuais. O sêmen jamais é expulso. O sêmen jamais é expulso do corpo. O sêmen é a pérola. O sêmen é a nossa semente. É a semente da árvore do Espírito. É o próprio Cristo vivo dentro de nós. É na semente, no sêmen, que está a força do Cristo, a força criadora, que é transmutada, fazendo surgir a grande árvore da vida dentro do homem e dentro da mulher. Esta é a alquimia sagrada. Através desta transmutação da libido sexual, o casal acende calor, fogo, energia nos órgãos sexuais, na coluna, no cérebro e no coração. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o fogo presente no coração, na coluna, no cérebro, nos órgãos sexuais. Este calor, este fogo que combate o intelectualismo frio e racionalista, subjetivo e conceitual. Porque o homem e a mulher vivem no paraíso. Nestes momentos edênicos, o homem e a mulher estão no paraíso. Eles estão envoltos no amor, no fogo de Eros, no poder, na força de Eros. Porque quando o homem e a mulher se unem sexualmente, uma terceira força sagrada surge para abençoá-los. A força sustentadora e criadora de todas as formas da natureza, de todos os seres e criaturas. Este é o querubim de fogo, este é Anael, este é Eros, a força que sustenta a criação da natureza. Nestes momentos, o homem e a mulher são deuses. Têm dentro de si o poder para poder criar dentro de si e também fora. Criar algo novo. Fazer com que o amor prospere e ilumine. Desta forma, desenvolvendo dentro do homem e da mulher a verdadeira inteligência. A verdadeira inteligência é o fruto do fogo sexual, é o fruto do amor, é o fruto do fogo e da água, o espírito. A capacidade de perceber os fenômenos que ocorrem dentro e fora de nós e intuir a respeito da forma correta e objetiva de agir em qualquer circunstância. Isto é inteligência. Inteligência nada tem a ver com vão intelectualismo subjetivo ou racionalismo ou estudos feitos de forma desequilibrada e absurda, estudos intelectuais.
Inteligência é percepção. Inteligência é consciência de si, em que se percebe tudo dentro e fora de nós. Esta inteligência só pode nascer pelo sexo. A união sexual de esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen. A transmutação destas energias sexuais. Atenção agora, por favor, ao próximo gráfico. Observem com atenção, por favor. O sacrifício pela humanidade e a expansão da compreensão criadora. Falaremos agora a respeito da compreensão criadora. As pessoas que estão presas no intelectualismo e nas formas mecanizadas de pensar encontram-se em um cárcere conceitual. Estão presas a conceitos e formas, onde perderam a capacidade de criar algo novo, de produzir o novo. Atrofiaram sua compreensão criadora. Sem compreensão criadora, não se pode criar nada novo. O próprio termo já nos explica. Compreensão criadora. Se não compreendemos a nós mesmos, se não compreendemos a natureza ao nosso redor, se não compreendemos uns aos outros, jamais poderemos criar algo novo e verdadeiro. Ou seja, as pessoas pensam sempre da mesma forma e agem sempre da mesma forma. Estão presas em uma forma e defendem esta forma equivocada de viver, de pensar e de sentir. A pessoa vai pensar mal a respeito de outra, vai falar mal a respeito de outra pessoa, sempre da mesma forma. Vai pensar muito bem sobre si mesmo, vai sentir que é uma pessoa magnífica, sempre da mesma forma. Está preso nesta forma de pensar. Isto ocorre porque seus corações estão fechados e retraídos para a capacidade de amar e perceber a si mesmo através dos poderes do coração. As pessoas pararam de ouvir o seu próprio cardias, pararam de ouvir o seu próprio coração. Esqueceram do coração. Porque tudo é mente e é intelecto. A interação com os demais, ela é mental, ela é intelectual, conceitual. A interação com a natureza e com seus fenômenos é intelectual, mental, conceitual. E não se ouve mais o cardias, não se ouve mais o coração. O que necessito ouvir do meu coração para viver com o meu irmão? Para viver em amor com minha família, com meus amigos, com meus colegas de trabalho? Eu vou ouvir meu coração para poder interagir com a natureza. Ouvir o meu coração para interagir com o meu real ser, com o meu Criador, com o oculto em mim. O Criador é o oculto em nós. Ouvir o coração. O coração, ele necessita ser exercitado, não só fisicamente, não só como um órgão físico que necessita, é claro, de exercício, mas também espiritualmente. Quando permitimos que nosso coração se abra, sentimos o grande impulso do altruísmo. Esse é o ponto. Nós abrimos o nosso coração para a divindade, nós abrimos o nosso coração aos nossos irmãos, as pessoas, nós abrimos o nosso coração para a caridade, para um abraço, para o amor, para uma palavra, abrimos o nosso coração para ouvir, ou o nosso coração é fechado, retraído, um templo fechado, uma porta fechada, em que não entra luz, em que não entra amor?
Para doar amor é preciso receber amor, porque o coração precisa se abrir. Uma vez que o coração se abre, ele expressa, ele entrega amor e pode recebê-lo. Se está fechado, não o entrega e também não pode receber. Então não pode se alimentar. Um coração que não se alimenta, ele se enferma. Não se alimenta de amor. Movidos pelo altruísmo, praticamos o sacrifício pela humanidade. Entregamos as chaves para o despertar da consciência aos nossos irmãos. Entregamos o ensinamento gratuitamente, com amor. As chaves são a morte psicológica, a eliminação dos defeitos. Entregamos a chave da sexualidade superior, para que os irmãos possam praticá-la. Entregamos o próprio sacrifício pela humanidade. A entrega do conhecimento às pessoas, com paciência, com amor, a entrega do conhecimento com respeito. Entregamos em nossa escola de meditação a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, nossa grande aliada neste trabalho. A medicina da sagrada ayahuasca permite aos irmãos desenvolver a prática do relaxamento e da concentração. Esta medicina xamânica, protegida por lei, legítima, esta medicina adorável nos auxilia para meditar, para sentir o nosso ser, para nos concentrar, para nos auto-observar. Nós a entregamos nessa escola-templo há mais de 11 anos, continuamente e gratuitamente. Todo aquele que queira vir a esta escola, aprender a meditar, poderá receber essa medicina na quantidade correta, para que possa, com respeito, meditar, sentir o seu ser, observar-se, perceber-se, e poder assim eliminar de sua psique estes defeitos psicológicos. A ayahuasca é este grande auxílio, porque ela traz energia, força, ela é fogo da própria natureza. Este fogo da natureza aquece o nosso corpo, aquece o nosso coração, nos acende por dentro, nos auxilia. Por isso entregamos esta medicina nesta escola, gratuitamente, com responsabilidade e com amor. Peço a vocês todos que estão assistindo a esta conferência que reflitam a respeito do que foi mencionado. Reflitam a respeito do poder do coração. Buscar acender, abrir o coração, fazê-lo com paciência, fazê-lo com vontade, com amor. Colocar de lado a impaciência, colocar de lado a preguiça, colocar de lado com defeitos psicológicos. Buscar, porque o tempo da nossa existência, ele passa. A areia do tempo, ela passa. Os anos vão passar. E o nosso corpo vai envelhecer. E a existência se vai. Ela tem o seu início, meio e terá o seu desfecho, o seu fim. Para que quando nós formos mais velhos, não olhemos para trás com um sentimento de arrependimento. Poderia ter feito mais, poderia ter orado mais, poderia ter meditado melhor, poderia ter ajudado mais pessoas ao longo da minha existência. Quando nós formos mais velhos, para não termos este sentimento. Reflitam nisto, por favor, com paciência, com carinho. Estamos concluindo nossa conferência. Por favor, atenção ao gráfico.
Prática para o desenvolvimento da inteligência através da intuição. A prática do mantra O. Nesta prática, iremos desenvolver os poderes do nosso chakra cardíaco. Chakra. O chakra é uma roda de força, uma roda de energia. Nós temos diversos chakras em nosso corpo. O coração. Para isto, estaremos deitados em nossa cama, em decúbito dorsal, com a barriga para cima, forma do gráfico, realizando a respiração profunda. A preparação para toda a prática deve-se sempre fazer a respiração profunda. Sempre que for preparar para uma prática, faça uma respiração profunda durante alguns minutos e também durante a prática. Assim que percebermos que nosso corpo está bem relaxado, que nossa mente se acalmou, a respiração ela faz isso, ela acalma a mente. Iremos começar a prática, concentrados em nosso coração, iremos pronunciar suavemente o mantra O, alongando a vogal enquanto soltamos o ar. Então, O. Podemos fazer isto com o verbo pronunciado ou com o verbo silencioso. Orienta-se fazer com o verbo pronunciado, pelo menos nos primeiros minutos. Lembrando que primeiro necessitamos respirar profundamente e em seguida soltar o ar pronunciando o mantra. O mantra O, ele é pronunciado quando nós soltamos o ar. Colocamos a concentração no coração. Mantras são palavras de poder, palavras mágicas que atuam sobre o nosso corpo e sobre nossa mente, desenvolvendo capacidades que hoje estão atrofiadas em nosso interior. É por isso que fala-se sobre paciência. Paciência, paciência, paciência e trabalho. Porque estas capacidades estão atrofiadas há muito tempo, há muitas existências. Então elas não vão se desenvolver de hoje para amanhã. Vão necessitar paciência, trabalho e paciência. O poder do chakra cardíaco ele está atrofiado devido ao egoísmo. Estamos desenvolvendo o saudável hábito da caridade. Peço a vocês que estão ouvindo a conferência, reflitam nisto. Desenvolver o hábito da caridade, auxiliar outras pessoas, sem querer nada em troca. Aquecer o coração, buscá-lo e aquecê-lo. Realizamos o mantra durante 30 minutos nesta posição, aumentando 1 minuto por dia, de preferência sempre no mesmo horário. Percebemos, ao longo do tempo, a força solar desenvolvendo-se no coração. À medida que for desenvolvendo a prática, vai sentir o coração aquecendo-se gradualmente. Agradeço com minha alma e com o meu coração pela vossa atenção e paciência. Entrego esta conferência ao meu real ser. Que todo o aplauso seja para o ser, jamais para a personalidade.